Olá, queridos, a paz do Senhor, iniciando mais um EBD em Síntese podcast aqui no nosso canal. Dizer que você é muito bem-vindo a mais essa edição, a lição de número 8, a lição de jovens, e dizer que esse canal, né, esse vídeo, é uma iniciativa do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da nossa igreja aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Não sei se professor, aluno, mas com certeza um amante da escola bíblica dominical. Lição de número 8, quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. E, como sempre, nunca estou só, conosco aqui os queridos professores Jansen Lemos e querido professor Jussier. Pai do Senhor, Jussier. Pai do Senhor, professor Alain, professor Jansen, professores da escola dominical que nos acompanham, alunos também, muito bom estar com vocês. Pai do Senhor, Jansen. A paz do Senhor Alain, a paz do Senhor Jussier, a paz do Senhor professores da EBD. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a mensagem, né? Maravilha, é isso mesmo, a mensagem de Cristo, Jesus, essa missão tão especial que é propagar as boas novas de salvação. Esse trimestre, um trimestre muito prático, muito especial, e eu tenho certeza que nossos professores vão dar um show aí. Me permitam usar essa palavra aí, viu, Jansen, viu, Ciro? Tenho certeza que eles vão dar um show sempre aí. dão, sempre dão. Vão dar um show nesse trimestre aí, uma lição realmente muito prática, muito especial. Imitadores de Cristo, ensinos extraídos da palavra de Jesus e dos apóstolos. E já estamos, como eu disse, na lição de número 8, o trimestre aí voando, né, realmente correndo, mas graças a Deus por isso, dizer que somos gratos a Deus pela sua vida, como eu disse, você, querido professor, aluno, amante da escola bíblica dominical. Já se inscreve aí no nosso canal, quem sabe você nos acompanhando pela primeira vez, se inscreve no canal, aciona o sininho, assim que subir a nossa equipe subir um vídeo novo aí, editado, prontinho para você. Você vai estar recebendo a notificação do YouTube, vai estar caindo já direto aqui conosco para assistir mais uma condução, mais algo para implementar aí a sua aula do domingo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tanto na sua vida, querido professor, até isso que nós vamos estudar aqui, né? Aquele que ministra, aquele que prega, primeiro ele é ministrado, primeiro ele é abençoado pela palavra, depois aqueles que o ouvem, né, também é ministrado, é abençoado pela palavra de Deus. E como eu disse no início, propagar o evangelho de Jesus Cristo. E nós, como imitadores dele, temos que fazer isso e fazer isso com muita alegria. Eu já queria convidar vocês aqui para esse nosso bate-papo, Jansen, querido professor Jansen, querido professor Jussier, trazer aqui logo no início da nossa introdução do EBD em Síntese podcast Lição de Jovens. Quem deve evangelizar, quem tem essa missão aí, é só o pastor, Jansen, ou só o missionário? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Acho que todos os irmãos, todos, independente de quanto tempo de crente, de qual ministério executa, se senta somente no banco lá, porque as pessoas às vezes pensam, não, só sou aqui do banco, só sou aqui da nave da igreja, mas você é um daqueles que tem a oportunidade de ser um compartilhador da palavra, e é uma missão, e de pregar o evangelho. Então, isso não independe de cargo, função ou ministério. Você aceitou a Cristo, você já entrou para esse exército que vai anunciar a palavra. E o bom, José, é que ele nos capacita, né? Dá spoiler aqui da aula de hoje, né, José? É verdade, é ele quem capacita, né, na realidade, porque a pregação de uma palavra viva, ela não está na capacidade humana, né? Ela não está na força do nosso braço. Ela vem de cima, vem do alto, assim como a fé que Deus nos dá, que é sobrenatural, Ele também nos dá ousadia e nos capacita para falar dessa palavra viva, né? E como Jansen disse, é uma missão que todo aquele que compreendeu a mensagem do Evangelho tem que produzir, tem que promover, e Jesus vai capacitando e a gente vai pregando até que todo ouvido escute, né, a palavra de Deus. Maravilha. Olha, o autor da nossa lição, o comentarista, o querido Tiago Brasil, ele traz uma orientação pedagógica aqui, né, falando um pouquinho a respeito das cartas, né, Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon, né, é chamada de cartas da prisão. Eu queria fazer aqui um destaque, professor Jansen, Jussier, em relação a essa orientação pedagógica aqui, que eu achei fantástica. Você imagine só
na próxima aula, aí, a lição de número 9, o texto bíblico escolhido, esse em especial a lição número 8, Colossenses, né? Mas quem sabe aí outro livro, quem sabe você, querido professor, escolher aí um aluno para estar trazendo aí o resumo da carta, do livro, de repente. Olha que bacana, que interessante, né, Jansen? Quem Com escreveu, para quem certeza. escreveu, o contexto. Bem bacana essa questão aí da orientação pedagógica, né, Jansen? Com certeza, é importante muitas vezes a gente ler a Bíblia e falar assim, a carta aos Filipenses, cartas aos Gálatas, aos Colossenses, mas é muito importante a gente conhecer um pouco do contexto, até para a gente conseguir validar cada vez mais aquela informação, aquela palavra que foi dada, e principalmente entender o teor. Porque às vezes, Alan, a gente pode pegar um texto, né, e entender com com o nosso pensamento de hoje, com o que a gente está vivendo nesse momento. Mas se a gente quisesse assim, ter um estudo mais perfeito, uma consciência melhor do que foi falado, a gente tem que entender um pouco do contexto em que aquele texto foi dito, que isso vai ajudar muito o seu entendimento, a sua compreensão, e vai facilitar você a propagar, pregar, quem sabe ter uma oportunidade de falar na escola dominical, ou às vezes uma saudação, depois de você ter lido um texto, entendido o contexto, vai ser muito mais fácil você dar uma saudação, ou uma pregação, ou um minutinho de fala, com mais certeza do que você está falando. Jussi, olha, algo bem interessante aqui na introdução, nosso querido Tiago Brasil, ele traz essa questão da transformação, né? Quem escreveu a carta aos Colossenses é alguém, Jussi, que foi transformado, né, quando teve um encontro com Cristo. Antes, alguém que perseguia e agora passa a ser perseguidor, né? Passa a ser um sofredor da obra de Deus. Fala um pouquinho sobre isso, Jussi, na Pois sociedade é, na sociedade que vivemos hoje, né, buscamos uma melhora às questões políticas, ideológicas, mas o evangelho ele vem como essa bomba aí, né, Jussi? é verdade. E que exemplo, né, Alan? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, vai falar a respeito dessa questão da transformação, né, e da pregação, e ele foi essa figura tão excêntrica em relação a essa questão da transformação, porque ele era um verdadeiro perseguidor do evangelho, né, e estava ali anuindo com a morte de cristãos, de pessoas que adoravam a Deus, e aí tem um encontro com Jesus, e esse encontro o transforma de dentro para fora, de uma forma tão extraordinária que ele acolhe essa palavra e vira um propagador do evangelho, né? E passa, por consequência, a ser um perseguido, a ser vítima daquilo que ele fazia, né? Que era perseguir os filhos de Deus, os servos de Cristo. Então, a importância disso, né? Que Jesus estava dizendo, de entender o contexto, inclusive saber quem estava falando aos Colossenses para saber o testemunho de vida dele, né? Com que propriedade ele estava explicando isso para os crentes, né, de Colossos. E aí, nos dias de hoje, a gente passa por isso também. E aí alguém pode olhar para um jovem que está no mundo, né, vivendo uma vida de impiedade, e dizer assim, olha, para ele não tem jeito. Ele odeia crente, ele não quer saber de Deus, ele só quer saber dos prazeres dessa vida, e não tem mais jeito, né? Ora, o apóstolo Paulo era o extremo disso, né? Muito embora tenha sido um legalista, alguém que, segundo a lei, era irrepreensível, mas para fins de evangelho era um perseguidor, era um extremo, e Deus o levou para outro extremo, né? Então, em Lucas está dizendo lá que para Deus não há impossível. Então, se não há impossível, não há impossível para alcançar uma alma, não existe uma alma impossível de ser alcançada por Cristo. Olha, queridos professores, né, vocês que estão nos acompanhando aí, existe N formas de evangelizar, de propagar o evangelho de Cristo. O que dizer aí, Jussier e Jansen, das cruzadas evangelísticas, né? Eu me lembro, há anos atrás, aqui, a Missão dos 70, né? Cada setor aqui de Natal, da nossa capital, indo, escolhendo uma cidade aqui do interior do nosso estado, e em 3 edições, visitando, evangelizando. O que não dizer da nossa emissora, né? A nossa missionária no ar, a Rádio Nordeste Evangélica, várias emissoras que a nossa igreja tem aqui no nosso estado. Há cartas, escrever cartas, mandar mensagens aí agora, atualmente, pelas redes sociais, né? Você utilizar as suas redes sociais também. Isso, para evangelizar. Mas há uma ferramenta muito interessante, Jussier, Jansen, que é a questão do testemunho, de dar testemunho, a mudança de vida, que isso fala mais do que 1000 palavras, né, Jansen, Jussier?
Alan, tem até uma foto, uma imagem, na verdade, que a gente utilizava muito lá em Nova Descoberta, na minha antiga congregação, no culto de missões, que sempre falou muito ao meu coração, que era como se fosse um prédiozinho, uma janela com uma pessoa embaixo e uma janela de cima e alguém levantando um coraçãozinho e colocando para a janela de cima. Tipo assim, comece a evangelizar o seu vizinho. Essa era a frase. E embaixo estava escrito, não só com palavras, mas com comportamentos. Isso aí para mim já dizia muito. Porque muitas vezes a gente, no discurso, a gente consegue até replicar um texto que a gente lê, uma mensagem que a gente escutou e ficou no nosso coração. Mas o testemunho vai ser realmente um ponto de foco do seu vizinho, daquelas pessoas que estão do seu lado. Porque o seu testemunho vai falar mais sobre quem você é e quem você serve de verdade do que simplesmente o que você fala. Porque se for só discurso, a gente pode ficar muito parecido com o que a gente critica muito nos políticos, que sabem falar bonito, que sabem entregar bons discursos, mas às vezes não entregam resultado. Então, se a gente se preocupar muito com o nosso, vamos dizer assim, comportamento, com o nosso testemunho, o nosso discurso vai ser validado com a nossa prática. E aí a mensagem vai ser passada com mais eficácia. E aí a gente vai conseguir realmente efetivar esse evangelismo próximo assim de pessoas que nos conhecem diariamente. Sobre esse tema, Alan, só complementando aqui o que Jean estava falando, e ainda ligado à nossa introdução, né? Eu acredito que seja um tema quase que necessário do professor debater com os alunos em sala, que é essa questão da transformação e do testemunho, uma coisa ligada à outra. Por quê? Porque quando alguém aceita a Jesus como seu Salvador e passa a viver em Cristo, a palavra de Deus diz que há uma transformação. Essa transformação, ela é uma condição inevitável, ela vai acontecer de qualquer jeito se aquela pessoa realmente aceitou, ela se converteu, ela mudou de direção, né, em direção a Cristo. Por quê? Porque antes de conhecer a Cristo, aquela pessoa vivia em impiedade, nós vivíamos em uma vida ímpia, né? E não há como a gente imaginar, e eu acho que esse tem que ser o desafio do professor, é mostrar isso, que não há como imaginar alguém que tenha sido tão bom na vida antes de conhecer a Cristo, que não precise de uma transformação, né? A palavra de Deus nos mostra de forma muito clara que nós somos prisioneiros do pecado enquanto não conhecemos a Cristo, enquanto não somos libertos pela salvação, né? Pela graça de Deus. Então, uma vez que somos escravos do pecado antes de conhecer a Cristo, somos condicionados a fazer o mal. E aí tem muita gente bem intencionada, caridosa, que faz boas ações e não é crente, não conhece a Deus, não conhece a Cristo, não busca, mas as suas motivações não são corretas, né? E aí quando ela conhece o amor de Deus, conhece a graça de Deus, essa transformação é inevitável, porque ela começa de dentro para fora. Então é necessário que o professor mostre ao aluno que essa transformação é uma condição sine qua non, sem a qual não há, né? Não há conversão para Cristo sem transformação. E aí, inclusive, estimular os próprios alunos a dar seu testemunho, né? Todos nós aqui sabemos quem nós éramos e quem nós somos, né? Eu tive, inclusive, o privilégio de nascer num lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já dirigia a congregação, já era pastor de igreja, e eu tive esse privilégio. Mas ainda assim, na minha adolescência, na minha mocidade, eu tive experiências com Deus que me fizeram converter o meu coração, coisas que eu não tinha ainda aberto os olhos, não tinha compreendido, né? Sobretudo a graça de Deus. E ali, Jansen, 13, 14, 15 anos, tive experiências com Deus que fez o meu coração realmente compreender, e a partir daquele momento eu senti uma conversão dentro de mim. E essa transformação, ela existe na vida de cada um de nós, e ela tem que ser estimulada, ela tem que ser testemunhada, né? E aí vai ser essa transformação, Alan, que vai promover o testemunho, porque não há testemunho sem transformação de vida, né? O testemunho é a prática, é o exercício, é a atitude, é o agir. E quando uma pessoa está transformada, a palavra de Deus diz que tudo se faz novo. Antes ela tinha nascido por uma semente corruptível, agora ela nasce por uma semente incorruptível, né? 1 Pedro 1,23. E a palavra de Deus também diz, o apóstolo Paulo mesmo, aos Coríntios, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E esse novo não é pegar algo que é velho e consertar ou reformar, não. É feito novo, do zero, né?
é uma nova criatura mesmo, de uma nova semente. Então, com certeza vai ser diferente de quem você era. Não tem como ser igual, né? Se for igual, aconteceu algum problema ali, talvez não converteu, talvez não compreendeu 100% ou rejeitou. Mas essa transformação ela tem que existir para que haja testemunho. É inevitável, né, Jansen? Meus irmãos, a Bíblia nos diz que nós somos observados por uma grande nuvem de testemunhas. E no trabalho, na escola, principalmente nossos queridos jovens na escola, na faculdade, nós como professores de escola bíblica dominical, nós temos que trazer essa consciência de que nós somos observados e observados por uma grande nuvem de testemunhas. E as pessoas vão observar se realmente nós temos uma transformação de vida, se aquilo que nós falamos, né, corresponde àquilo que nós fazemos. E, como eu disse, observado o tempo todo pelas pessoas e o nosso testemunho a respeito de fazer o bem ou fazer o mal, é interessante isso também, né? Eu me lembro, Jansen, naquele período que teve alguns problemas aqui na penitenciária, né, em Alcaçuz, eu ouvi alguns até crentes, alguns irmãos dizendo assim, deixem eles se matarem. Olha só, deixem eles se matarem, peguem sacos ali com facões, com facas, joguem lá dentro. Eu acho que isso não é um bom conselho para nós que dizemos que temos uma vida transformada e transformada por algo muito especial, não transformado por simplesmente em uma religião, mas nós carregamos, como disse aí, querido professor Jussier, a semente do evangelho, algo, se estamos aqui para imitar a Cristo, Cristo, com certeza, essa não seria uma opção para Cristo ali, né? De forma nenhuma, né, Jansen? Verdade. Tem até um louvor que fala se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem. E aí a gente vê que alguém que falou dessa forma que você falou, Alan, talvez ele não queria que fosse julgado da mesma forma com os erros dele, porque para Deus o pecado daquelas pessoas que estão presas lá não se diferencia muito do pecado que você erra todos os dias. Mas Deus ele olha para a gente com amor, que é um dos temas que a gente vai falar aqui. E por Deus amar o mundo de tal maneira, sabendo que o mundo não merecia e que muitos, mesmo depois do sacrifício de Cristo, ainda iriam rejeitar, Cristo veio, morreu, ressuscitou, depois foi e falou, deixe-vos o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que vai convencer o homem do pecado, do juízo. Então, será que depois desse esforço todinho que Deus fez para que a gente seja salvo, alguém tem o poder de lançar uma sentença de condenação como essa? Será que essa pessoa que lançou essa semente, essa palavra de condenação, ela está compartilhando o evangelho, o amor, que quem pensa assim, pode ser até pela parte da carnalidade, pelo ato humano, às vezes, de não tolerar algumas coisas, mas se a gente quiser ser realmente um imitador de Cristo, vai saber que o nosso discurso tem que ser totalmente diferente disso. Mesmo a gente achando talvez difícil, porque querendo ou não, como homens, a gente olha para algumas situações e fala assim, é muito complicado. Só Deus pode mudar. E é por isso que a gente prega, para que ele possa mudar. Porque a gente não tem poder para mudar, mas Deus tem. E aí a gente tem que pregar a mensagem dele. Verdade, Jansen. Isso que você falou aí, algo bem interessante, querido Jussier, a questão de se colocar no lugar do outro, né? Isso que Jansen falou aí, isso, para a gente viver isso e praticar isso, é bom que a gente entenda as leis aí primordiais do reino de Deus, né? Julgar para não ser julgado, perdoar para ser perdoado, é até assunto da lição de número 5, a gente passou esses dias aqui por ela, e viver, trilhar o caminho aí do reino de Deus. O reino de Deus já está implantado entre nós, né, querido José? É verdade. E se colocar no lugar de Jesus primeiro, né? Como é que ele olharia para a situação? Como é que ele trataria essa situação? E como é que ele pensaria a respeito? Depois se colocar no lugar do próximo, porque o mandamento é esse, amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, fazendo isso, a gente vai ter aí uma boa concepção, né, de quais deverão ser nossas atitudes, né? Qual deverá ser a expressão do nosso caráter, né? E se realmente nós vamos estar com o coração cheio do amor de Deus para fazer boas práticas, fazer boas obras, né? Então, isso é primordial. E eu estava esses dias no culto Doutrina, já lhe passo a palavra, Alain, e o pastor Aldo
explicava lá que na igreja existem muitas pessoas das quais ainda não são convertidas, né? E às vezes estão ali há muitos anos, sentado no banco, aceitou a Jesus lá na frente, se diz crente, mas não existe uma conversão verdadeira no coração. Então nós devemos estar realmente cuidadosos em relação a tudo isso, inclusive sabendo que elas estão conosco, né? E que nós devemos continuar pregando a mensagem do Evangelho até que aquele gotejamento ali de palavra, aquela semente lançada constantemente surta, né, frutos, e aí a pessoa possa realmente se voltar ao Senhor. Muito bem. Evangelizar aí, não fazendo o mal, mas evangelizar também fazendo o bem, né? Como eu falei aí, né? Observado por uma grande nuvem de testemunhos, para a gente não praticar o mal, para que as pessoas não venham nos medir, vamos dizer assim, né? Ora, se eu falo tanto do amor de Deus, né? O amor entre os irmãos, e de repente as minhas atitudes não condiz com as minhas ações, né? E evangelizar aí também fazendo o bem tanto na questão material, Jansen, mas na questão também dos relacionamentos, né? Verdade. Tem até um versículo que está acho que está em Gálatas, que fala que se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente acredita que já está fazendo uma grande obra só por não estar fazendo mal. Mas, na verdade, isso é uma obrigação. É uma obrigação da gente que segue a Cristo não fazer o mal. E é uma motivação e também é uma ordem a gente fazer o bem anunciando a palavra. Primeiro ponto, o Alan falou que não somente fazer o bem no material. Claro que é necessário, como está lá no livro de Tiago, se alguém bater a sua porta pedindo alimento, tem muitos que só vão falar, vai lá, o Senhor vai e te abençoa. Mas, na verdade, esse texto ele te dá a orientação que é melhor você ir lá e entregar comida para aquela pessoa. E ele até fala, né, que você tem que fazer o bem. A fé sem obras é uma fé morta. Então você vai lá, entrega, talvez, sabendo, porque o mesmo Deus que vai abençoar aquela pessoa como você acredita é o Deus que pode te abençoar, se você já dá naquele momento. Então esse é um ponto. Mas tem um outro ponto que, como ele falou, a parte social. A gente está vivendo num mundo de pessoas cansadas mentalmente, cansadas fisicamente e esgotadas socialmente. Pessoas que às vezes estão vivendo com um sorriso no rosto, mas com o coração chorando. Estão vivendo com alegria aparente, mas dentro é só tristeza, que quando entram nas suas casas, fecham suas portas, estão totalmente derrotadas. E aí ela precisa de pessoas que chegam para dar uma palavra de paz, uma palavra de ânimo. E lá em Isaías 54 diz que o Senhor Deus te deu uma língua de erudito para levar uma boa palavra ao que está cansado. É Ele que te desperta todas as manhãs para que ouça como um sábio. Ou seja, ele está dizendo que o Senhor Deus nos colocou como o homem ou a ferramenta e vai entregar uma boa palavra para aquele que está cansado. E esse é o bem que a gente pode fazer a todo tempo. Porque pensa só, irmão, você chegar, professor, numa sala com a escola da escola dominical, chega um jovem, talvez com aquela cara ainda amassada de sono, né? Cansado, cheio de problema, e você com um sorriso no rosto dá uma palavra de ânimo. É o próprio Espírito Santo, parece que está te usando para poder animar uma pessoa. E você pode fazer isso com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com as pessoas que te rodeiam, porque elas vão ver, naquela pessoa ali tem algo diferente. E aí a grande oportunidade para você dizer, isso que está diferente em mim é o Espírito Santo. É a mensagem de Cristo que me faz rir, mesmo em meio às dificuldades. E esse é o bem social que a gente pode fazer. Pregar a Cristo com atitudes, com atos e também com essa alegria, com a alegria do Espírito que nos transborda quando a gente tem ele dentro de nós. Eu acho bem interessante, meus irmãos, a gente trazer uma reflexão aqui também, já que no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso condomínio, enfim, nós temos essa liberdade de falar do Evangelho, falar de Cristo, anunciar, não é, as boas novas de salvação. Isso é um privilégio, isso é maravilhoso. Mas se nós olharmos aí, até recomendo a você, querido professor, você, querido aluno, se não conhece ainda a missão Portas Abertas, né? São irmãos que têm essa questão de olhar a igreja perseguida, pessoas em países que não têm o privilégio que nós temos aqui de portar uma Bíblia, de se congregar, de dizer até que é cristão, né? Então,
acho que é o www.portasabertas.com.br. Deixa aí no nosso link aí desse site, bem interessante. Não sei se você, professor, conhece essa missão, a missão Portas Abertas, você, aluno da Escola Bíblica Dominical. Porque muitas vezes, Jussier, a gente está tão acomodado, né? Tem tanto tempo, tem tantos lugares para evangelizar, para pegar. Hoje não, amanhã eu vou, na minha rede social agora não, futuramente. Mas quando a gente começa a observar que os nossos queridos irmãos em outros países não têm esse mesmo privilégio que nós temos de falar abertamente do nosso Cristo, falar a respeito da nossa salvação, isso nos traz um incômodo e nos motiva. Não motiva, José? Motiva, sim. Motiva e, assim, é algo que a gente deve fazer. Uma coisa interessante de observar é que, assim, os diversos meios de evangelização, às vezes, eles se condicionam aos nossos dons, né? Às vezes Deus dá um talento para a Jancinha aí pregar a palavra para multidões, dá um talento para o Sualan ensinar, né, de forma impressionante e tudo, e cada um tem o seu dom dado por Deus para o seu propósito, mas nós devemos nos motivar a pregar a palavra de formas diversas, de formas dinâmicas, né? Mas lembrar também que o tema da lição principal hoje, que é essa pregação pelo testemunho, ela é obrigatória a todos, né? Não existe quem esteja fora dessa modalidade aqui, né? Então, assim, você primeiro tem que pregar com o seu testemunho, e pregando com o seu testemunho, mostrando o seu caráter, sua ética cristã, né? O caráter de Cristo em você, aí você vai começar a ser corroborado com os dons, né? E aí a obra que o Senhor faz na sua vida. Eu me lembro do Sermão do Monte, quando Jesus fala a respeito do sal e da luz, né? Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Isso tem tudo a ver com esse tema de transformação, de identidade, de testemunho. Por quê? Porque o sal, ele transforma a qualidade, né? A natureza do que está ali. Então, muitas vezes, a pessoa ali é um servo de Deus, é fiel, e onde ela chega, ela transforma. Tem alguém falando palavrão, a pessoa para, tem alguém falando alguma coisa indecente, ela sente ali a presença de Deus na vida daquela pessoa, né? Da mesma forma, quem tem Cristo verdadeiramente é luz. Onde ele chega, a presença dele ilumina o que está errado, né? E aí alguém que tá mal vestido olha para alguém bem vestido e diz: opa, peraí, eu estou indecente, eu estou precisando, né, me corrigir. Alguém que está com a vida destruída olha para alguém com a vida construída em Cristo e vê o caminho, vê a solução. Então, essa questão de fazer o bem, de não fazer o mal, é tudo isso, né? É a transformação que o Evangelho faz em nós e que nós devemos imprimir em nossa vida, né? Existe até uma ilustração muito interessante que os pregadores usam para essa passagem do sal e da luz, no Sermão do Monte, Mateus 5, que é o fato de que a luz, ela quando brilha muito, a lâmpada não aparece, né? E nós somos lâmpadas aqui, a luz verdadeira é a luz de Cristo, né? Então, as obras que vão aparecer quando nós estivermos testemunhando de quem somos depois de conhecer a Cristo, vão transparecer aí o amor de Deus, né? Talvez não apareça Jussier, talvez não apareça Jansen, talvez não apareça Alain, mas com certeza vai aparecer Cristo, né? E essas boas obras, elas vão glorificar o Pai que está nos céus. Então, esse é o propósito maior do nosso testemunho, é glorificar a Deus. Todas as coisas foram feitas para a glória de Deus, inclusive a nossa vida, né? Muito bem, meus irmãos, mais uma edição, queridos, do nosso EBD em Síntese Podcast, hoje estudando essa lição fantástica, que é a lição de número 8, falando aqui da questão evangelística. Jansen, o professor Jussier falou algo aí bem interessante, eu queria chamar você para esse bate-papo aqui em relação a despertar esse dom aí, né? Ele falou aqui, Jansen, pregador de multidões, Alain ensinando. Recebo. Jansen, Jansen, que nesse instante você convocasse aí o nosso professor da Escola Bíblica Dominical a essa responsabilidade dele despertar, olha só, despertar no seu aluno esse dom evangelístico, né? Quem sabe Eu vou, aí nas eu redes vou sociais, né, cruzar, Jansen? eu vou cruzar até com o que está no tópico 2, que fala que Jesus é a origem e a causa das nossas capacidades evangelísticas. Irmãos, falar do evangelho, a gente já viu aqui que é uma missão para todos, independente de cargo, função, idade.
sendo crente, estando na igreja, tendo a convicção que Cristo é a salvação, é o Salvador, você já tem que pregar essa mensagem. Agora, como pode pregar essa mensagem? Existem diversas formas. Tem pessoas que pregam através do louvor, tem pessoas que pregam através de conselhos. Sabe aquele irmão que é considerado um conselheiro? Momento difícil, alguém sempre procura, vou procurar Alain para ter um conselho. E às vezes a pessoa do trabalho, do colégio, vai lá, procura Alain e Alain dá uma palavra de vida, de ânimo, que apresenta a Cristo para a pessoa. Mas também tem irmãos mais tímidos, né? Que tem talvez aquela dificuldade de falar em público. Então você pode estimular através de livros, de escrita, mensagem, de dicas. E o importante é você falar, fazer essa pessoa falar. E eu vou te dar 2 dicas, Alain, para vocês, professores, né? Que a gente pode fazer muito simples e com certeza consegue fazer com que os jovens entrem nisso. Primeiro, a gente pode pegar um tema, como o tema dessa lição que nós estamos, e pedir para que os jovens escrevam músicas, ou peguem músicas que já existem, que falam sobre algum tema que acha interessante sobre a mensagem da cruz. Aí lá, alguém vai botar um hino da harpa, vai botar uma mensagem de um cantor e tal. Aí depois de você ler essas músicas, estudar com eles a ideia dessa música, pede para eles compartilhar para pessoas que talvez amigos do colégio, amigos do condomínio, de casa, da onde moram, do trabalho. Isso já vai ser uma forma, uma porta de entrada de chegar ao evangelho nessas pessoas. Outro ponto também, Alan, é a questão daquela simples mensagem que você manda. Hoje mesmo eu estava conversando com um pastor, num evento que eu estava, ele falou, Jansen, Deus está me despertando para acordar na madrugada e orar por algumas pessoas. E aí, como são amigos, eu mando mensagem para essa pessoa na madrugada, dizendo assim, 3 horas da manhã, imagina, Alan, seu celular desperta, faz um barulhinho lá, e alguém está dizendo, Alan, estou orando por você. Isso já não dá uma assim, pô, alguém está lembrando de mim, alguém está gastando, vamos dizer, alguns minutos da sua madrugada para pensar em mim. Então, imagine que ao longo do dia, você, professor, manda uma mensagem para um aluno, manda uma mensagem para um jovem da sua igreja, dando uma mensagem de ânimo e pede para que ele possa também compartilhar, porque grande parte das pessoas tem o seu dia muito atolado, com muitas coisas, colégio, faculdade, trabalho, mas a mensagem de Deus, ela não pode ser abafada no meio dessas nossas atividades. A gente tem que arranjar uma forma de propagá-la mesmo em meio da nossa atividade. Paulo fazia isso, né? Paulo era construtor de tenda, mas às vezes é engraçado, né? Paulo era missionário, construtor de tenda, fazia tantas coisas, mesmo na prisão, ele estava falando do evangelho. Então não tinha tempo ruim para Paulo falar do evangelho. Ele falava onde ele estava. Maravilha, Jansen. Muito bem aí a sua colocação aí em relação aos nossos professores. Eu tenho certeza que dons serão despertados aí para os nossos queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, fazer desses alunos aí missionários de Cristo. Olha, falando aqui hoje sobre evangelismo, sobre essa obra tão gloriosa e especial, que é falar de Cristo. Professor Jussier, eu queria que você falasse um pouquinho aí a respeito do conteúdo. A gente está falando aqui de mensagem, pregar a palavra. Nós temos que ter uma palavra cristocêntrica, né, professor Jussier? Cristocêntrica, né? A gente prega aquilo que a gente recebeu. E aí é importante, Alan, o professor chamar a atenção dos alunos para isso, porque muitas vezes a juventude está muito focada na bênção, está muito focada na prosperidade, está muito focada nos desafios da vida aqui na Terra, faculdade, vestibular, Enem, né? Emprego, namoro, e aí essas coisas ocupam tanto a mente que muitas vezes foge um pouquinho do foco do que é verdadeiramente a vida cristã, o viver o evangelho, né? A palavra de Jesus é salvação, né? É perdão, é salvação, é vida eterna, é arrependimento. E essas coisas, elas precisam ser a tônica da pregação, ela precisa ser o centro, né, desse testemunho. Então, não é porque você aceitou a Cristo e está vivendo uma vida agora que você está fazendo parte de um grupo social diferente, que você agora se veste mais bonito, usa paletó e gravata. Não, isso não é importante. Não é importante o status social, não é importante como você está vivendo ou agindo. O importante agora é que você, quando encontrou a Cristo, você recebeu a vida eterna.
Você foi alcançado por uma graça, por um sacrifício que foi feito por Jesus, e você alcançou o perdão dos seus pecados, mediante o arrependimento. E com a fé em Cristo, você agora tem certeza da sua salvação. E essa é a palavra, né? Isso tem que encher o nosso coração ao ponto de transbordar e ao ponto de nós olharmos para uma vida ali, né, e agirmos como Jesus agiria, fazendo o bem, amando de todo o coração, né, mas aproveitando aquele amor, aproveitando aquela ação, aquela atitude para derramar dessa graça sobre aquela vida, né, para chegar para aquela pessoa e dizer assim: você sabia que Jesus lhe ama, né, que ele quer perdoar teus pecados, quer te salvar, quer te dar vida eterna. Então, essa mensagem de vida que tem que estar focada na mente do jovem, na mente do cristão, na mente do aluno da EBD, porque é o evangelho de Cristo a ser pregado. Muito bem. E o professor comentarista da nossa lição, Tiago Brasil, ele vem agora com a terceira parte dessa lição, que é a questão do amor, né? Se a gente pensar nisso que você está falando agora, José, em relação à verdade, pregar sobre Cristo, sobre a sua missão, sobre o pecado, sobre esse afastamento, né, do pecado, viver uma vida em santidade. Se a gente lembrar aí daquela passagem bíblica, que até traz aqui essa questão aqui, o mestre perdoa uma mulher que flagrantemente havia pecado. João 8, de 1 a 11, né? A questão da mulher adúltera. Aquela mulher no ato do adultério é levada à presença de Jesus e ele interrogado por aqueles homens ali e o procedimento de Jesus. Ele amou aquela mulher, né? Jussier, Jansen, ele amou, claro, com a verdade, tem que falar, mas precisa a gente exercer o amor a respeito disso. Eu achei interessante isso que você falou, professor Jussier, falar a respeito de uma vida nova, a questão do pecado, mas que Deus quer perdoar o pecado dessas pessoas e pregar a verdade, mas com amor, assim como Cristo fazia, não é, Jansen Jussier? Alan, eu estou amando, vamos dizer assim, essa lição, É pelo uma fato de a gente, construção bem bacana, né, Jansen? Foi uma a gente, construção. a gente pode fazer ligações com diversas coisas da nossa vida e a gente vai aprendendo. Eu tô com uma experiência totalmente nova, que a Alan já é um pouco mais sabedor de como é isso, né? Eu tenho uma filhazinha de 2 anos, ele já tem e com a idade maior já. Como pais, muitas vezes a gente é obrigado a dar uma bronca, é obrigado a dizer um não, é obrigado a repreender e às vezes é obrigado até a causar uma situação assim mais dura, dando um castigo talvez, mas o amor não sai da nossa relação. A gente ama o nosso filho e mesmo amando a gente tem que repreender. A gente tem que falar alguma coisa mais dura quando a pessoa está errada. E é da mesma forma que Cristo fez nesse momento. Porque muitas vezes a gente lê esse texto que você acabou de citar sobre a mulher adúltera e alguém pode falar, mas Jesus amou e não falou do pecado dela. Não, muito pelo contrário. Ele falou do pecado dela, sim, deu uma orientação para que ela não pecasse mais, mas também ele disse, olha, quem não tiver pecado pode ser o primeiro a condená-la, pode ser o primeiro a julgá-la, a tirar a pedra. E isso ele mostra que Jesus ali ele deu uma repreensão tanto aos acusadores como àquela que estava sendo acusada. Porque a intenção dele ali não era que a condenação, o erro, não viesse, vamos dizer assim, a ser interpretado como erro. Não. Ele falou que era pecado, ele falou para ela não fazer mais, mas ele quis muito mais salvar aquela pessoa. E muitas vezes a gente esquece que Deus é amor. Ele é amor em essência. Então ele olha para mim e para você assim como ele olhou para aquela mulher. Porque embora o pecado daquela mulher foi descoberto, já parou para pensar, professor, alunos, quem estiver nos ouvindo, quantos dos nossos pecados que a gente sabe que foi erro não estão assim tão expostos como o dela, mas Cristo olhando para a gente conhece esse pecado e mesmo assim ele nos amou, e mesmo assim ele nos perdoou e mesmo assim ele nos dá a possibilidade de segui-lo. Então essa é a essência do amor, do evangelho que a gente está pregando. É que Cristo, mesmo sabendo que nós somos errantes, nós temos possibilidade de errar, ele escolheu morrer na cruz para nos salvar e para nos perdoar desse pecado que ele sabe que a gente teria. Então, é uma dádiva essa mensagem. E se você reconhece essa mensagem para você, você vai ser um
que deve tomar como responsabilidade também propagar essa mensagem, porque Cristo não morreu somente por mim, ele morreu por todos aqueles que nele crê, e para crer precisa ouvir a mensagem dele. Interessante, José, pastor Martim Alves, alguns domingos atrás, na Escola Bíblica Dominical, ministrando ali na Sala dos Obreiros, ele estava falando exatamente sobre isso, a questão da misericórdia e a graça divina, né? Ele disse que a misericórdia não permite que a gente receba o que merece, que é a punição, é o castigo, é o inferno, é a condenação eterna, e a graça de Deus, ela permite que a gente receba aquilo que a gente não merece, que é a salvação, é estar na presença de Deus, é estar de pé na presença do Senhor. Isso é maravilhoso e isso é glorioso. E nós somos, professor Jussier, embaixadores dessas boas novas de Cristo Jesus. Nós não podemos nos calar. Como o apóstolo Paulo, algo interessante, eu não sei se é Filipenses ou Colossenses, Jussier, querido Jansen, que ele disse que a guarda, apesar de ele estar preso, mas a guarda já tinha aceitado a Jesus, viu? Então, ele, apesar de acorrentado em cadeias, como o texto bíblico diz, preso, mas a guarda já tinha se convertido, já tinha aceitado Jesus. E isso é glorioso. Isso nos constrange, né, professor José? Nos constrange. Esse amor de Deus, ele é maravilhoso. Essa graça, ela não apenas nos permite receber, né, o que não merecemos, como também nos capacita a receber. Porque nem é só pela permissão, é pela capacidade, né? Ele nos transforma de tal maneira que nos habilita a ser cheios dessa graça, dessa salvação. E isso tem que encher o nosso coração de uma tal maneira, de alegria, que ele tem que transbordar, né? Eu acho que o cerne da evangelização é esse. Não é pregar que as pessoas vão mudar de vida para dar certo na vida. Não. A gente prega para que a pessoa dê certo para a vida eterna, né? Encontre em Cristo a salvação e a vida eterna. Encontrem isso que elas não merecem, né? Não fiquem apenas na meritocracia, mas recebam de Deus o que elas não merecem. E o amor é a essência de tudo, é como o Jansen estava dizendo, né? Ele vem da essência de Deus. Então, é para o bem. Tudo que fazemos é para o bem. Se não há amor no que estamos fazendo, pode colocar de lado que não serve. Tudo que nós fazemos para Cristo, em Cristo, por Cristo, tem que ter amor. E por que não dizer tudo na nossa vida? Não é? Porque uma vez que aceitamos a Cristo, tudo que fazemos é por Ele e para Ele. Não é verdade? Então, o amor, ele é essencial. E você falando aí, Alan, que nós somos embaixadores. E me veio à memória, quando eu estava essa lição, essa questão também de sermos estrangeiros. Não é? Quando estamos pregando a palavra de Deus através do nosso testemunho, nós parecemos estrangeiros, né? A gente chama aqui o famoso gringo. Quando você olha alguém estrangeiro, de longe você percebe, porque ele anda diferente, ele se veste diferente, ele fala diferente, a língua dele é outra, né? Enfim, a forma dele se vestir, dele agir, dele pensar é outra. E assim somos nós, novas criaturas que vivemos neste mundo de trevas, mas não somos daqui, somos forasteiros, somos passageiros que estão aguardando o chamado de Jesus para ir morar na pátria celestial. Então, assim como estrangeiros, as pessoas precisam olhar para nós e ver vestes diferentes, né? Não podemos estar vestidos iguais. Andar como Cristo andou vestir roupas brancas, alvas, né, de santidade, de santificação, e por causa disso nós seremos perseguidos. O aluno tem que estar consciente disso, né? Mas que existe um fim glorioso, existe uma salvação maravilhosa e gloriosa nisso, que é a esperança que nos motiva, que nos impulsiona. Amém? Muito bem, querido. Chegando aqui ao final de mais uma edição do nosso EBD em Síntese Podcast, eu dizer que estou gostando muito, estou amando esse trimestre. Realmente lições muito práticas. Eu tenho certeza que nossos alunos estarão aprendendo bastante, né, Jansen, professor Jussier? Também deixar microfones abertos aí para a saudação final dos nossos irmãos aí, professores. Alan, foi rápido, né? Foi rápido hoje, né? Parece que quando o assunto é bom, passa rápido, né? A gente tem que ficar se policiando para não falar muito. Mas, amados, é uma oportunidade incrível que a gente está tendo
não somente de compartilhar algum pouco do que a gente estudou aqui. Muito pelo contrário, a gente, na verdade, está aprendendo muito. Então, você, professor, que está aqui com a gente, acompanhando essa jornada nesse projeto, entenda que essa é uma oportunidade a mais de talvez transformar esse canal como um canal evangelizador. A gente falou de propagar a palavra, né? Então, compartilhe também essa mensagem, compartilhe talvez esse vídeo, mas aprenda táticas, técnicas, compartilhe com seus alunos, porque o importante é que todos que conheçam a palavra, que entendam que Cristo é o nosso Salvador, possam ser também um propagador dessa palavra, entendendo e amando a palavra. Porque, como nosso irmão José falou, né? Se não tiver amor, nada vai valer, nada adianta. Então, às vezes, a gente gasta muito tempo e esforço falando de uma coisa que a gente ainda não tem assim esse sentimento gerado, mas a gente tem que entender que através dessa palavra a gente gera o amor e a gente compartilha, e aí o evangelho do nosso Deus vai ser propagado na terra. Eu agradeço essa oportunidade de dizer isso para vocês aqui e já fico feliz porque aprendi mais e triste porque esse podcast está acabando. Amém. Eu finalizo aqui minhas palavras, motivando você, professor, que na sua aula pergunte o que é que seus alunos estão fazendo para se capacitar, para ser melhores pregadores, para testemunhar melhor do amor de Cristo, né? Se eles estão orando mais, se eles estão lendo a palavra, né? Que a palavra é o verdadeiro substrato do evangelismo, né? É o verdadeiro substrato da transformação. Se eles estão lendo a palavra, se eles estão buscando. O fato deles estarem no EBD já é uma busca, né? Já é um crescimento, já é uma busca pelo crescimento espiritual, e se eles estão buscando os dons de ousadia, né, para falar do amor de Deus a toda criatura. Então, motive eles, peça para que eles testemunhem, e a sua aula vai ser uma bênção para a glória de Deus. Maravilha, agradecer aos nossos irmãos aqui, professor José, professor Jansen, e também deixar aqui a minha saudação final aqui no nosso EBD em Síntese Podcast. Convidar você, próxima semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. Espero estar ajudando vocês aqui nessa peleita, aí, nessa caminhada de ensinar e propagar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês e uma ótima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor.